Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje, no De Volta ao Ponto, nós vamos voltar ao assunto de Mateus 24 e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da parábola da figueira. O texto em questão diz assim, Mateus 24, versículo 32, diz assim: Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Bom, esta é a passagem bíblica em questão. E essa parábola que Jesus conta aqui em Mateus 24, ela também é citada em Lucas, no capítulo 21, nós vamos tratar dessa questão hoje. Hoje eu vou estar aqui utilizando um pouco mais de tempo, eu queria fazer isso um pouco mais curto, mas como esse assunto ele envolve pelo menos dois eventos distintos, que é essa parábola narrada pelo Senhor Jesus, contada pelo Senhor Jesus, e também aquele episódio onde Jesus procura fruto na figueira e não encontrando, ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. São dois eventos distintos, com duas lições distintas, mas que alguns intérpretes acabam relacionando um com o outro. Alguns vão insistir que o episódio da figueira seca com a parábola de Mateus 24 sobre a figueira brotando estão relacionados um ao outro. E eu vou procurar mostrar para os irmãos que não é bem assim. Isso será bem esclarecido de uma forma bem simplificada, apesar de que o assunto ele é muito mais vasto, tem muito mais textos que envolvem a questão da profecia a respeito de Israel, do fim dos tempos, e do ressurgimento de Israel como nação, mas o texto em questão ele é muito simples de compreender e as pessoas acabam complicando um pouco mais. A Bíblia já tem diversos assuntos mais complexos e as pessoas às vezes acabam pegando textos que são simples e complicando o texto ainda mais. Então vamos lá. O que se trata essa questão? Eu vou compartilhar para os irmãos uma parte de um sermão onde os irmãos vão poder ter uma noção de como que os intérpretes estão interpretando essa passagem da parábola da figueira. Então veja aí, o que está dizendo, o significado da parábola da figueira. Olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira, como já vimos, representa Israel. Mas as outras árvores, quem são? As outras árvores é uma referência às outras nações do globo. Vê-se a distinção entre Israel e as demais nações do globo no panorama profético dos últimos dias que precedem a volta de Jesus. Isto é, o que ocorre em Israel afeta o mundo todo, como o povo eleito de Deus. Israel é destacado das demais nações do globo. E aqui cita alguns textos bíblicos que tratam da questão de Israel como uma nação diferenciada em relação à instrumentalidade. Pois bem, vamos para o próximo slide para a gente tentar compreender um pouco melhor. O que eu acabei de compartilhar para os irmãos é parte de um sermão e os irmãos vão encontrar diversos sermões que entram por esse mesmo caminho, né? Então vamos lá. Esse outro slide está dizendo o seguinte: ele, Jesus, não amaldiçoou a figueira apenas porque nela não havia frutos para que ele comesse, posto que estivesse com fome. Se tal fato se deu apenas por um mero capricho, Jesus estaria se nivelando ao mais baixo sentimento humano, que é o de ódio, rancor e arrogância. Mas não. Eis aqui, ele quis mostrar algo que aconteceria com Israel, a nação que o rejeitou primeiro como filho, depois como profeta e por último como Messias. Preste atenção aqui,
Esse expositor do texto bíblico está tratando a questão da parábola, da passagem onde Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira seca. E ele vai dizer o seguinte, que não faria nenhum sentido Jesus amaldiçoar a figueira simplesmente pelo fato dele estar com fome e não encontrar fruto naquela figueira, porque é exatamente assim que a passagem bíblica narra o fato. Jesus vai à figueira procurar fruto, não é tempo de fruto, não encontra fruto e amaldiçoa a figueira. Então ele diz o seguinte, que se Jesus tivesse feito isso exatamente, simplesmente por essas questões, estaria rebaixando ao mais baixo sentimento humano, que é de ódio, rancor e arrogância. Ok. Concordamos plenamente que o fato de Jesus amaldiçoar a figueira não está simplesmente no fato de ele não encontrar fruto para saciar ali a sua fome naquele momento. Isso é óbvio. Mas o expositor bíblico aqui, ele faz uma vinculação desse episódio com como se Jesus quisesse mostrar alguma coisa com a maldição sobre Israel pelo fato de Israel ter rejeitado o Messias. Depois de Israel rejeitar o Messias, Israel vai passar por uma diáspora a partir do ano 70, como a história narra claramente. Israel, Jerusalém destruído, e a nação de Israel é perseguida, espalhada por todas as nações, e fica ali praticamente 2000 anos, né? Quase 2000 anos, sem existir como nação, e ela vai retornar bem recente para a sua pátria, se tornando novamente conquistando o direito de ser nação independente. E claro que esse fato de Israel voltar para a sua pátria e se tornar a nação é um cumprimento bíblico. No entanto, é necessário fazer aqui uma pergunta. É necessariamente um cumprimento desse texto, dessa passagem? Eu creio que não. Eu vou mostrar o porquê. Claro que Israel volta à nação e é cumprimento de profecias que existem em outros textos bíblicos, mas não nesse texto em questão aqui analisado. Bom, vamos analisar o outro slide. O outro slide, nós temos uma pergunta que é necessário ser feita. Existe ligação entre as duas lições? Existe uma ligação entre a lição da parábola narrada pelo Senhor Jesus, após ele falar de diversos sinais que marcaria a sua volta, e com a lição que Jesus quis dar, porque de fato, quando ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou, ele queria dar uma lição para os seus discípulos. Existe uma ligação entre essas duas lições? É o que nós vamos chegar aqui a compreender. Vamos lá, o que está dizendo aí? No dia seguinte, quando ele estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Então vamos passar aqui para um ponto importante. Então, um ponto importante que às vezes é negligenciado por muitos que estudam o assunto, que é exatamente a expressão que Jesus diz ao amaldiçoar a figueira. O que Jesus vai falar para a figueira? Nunca mais dê figos. Nunca mais dê figos. Esse é um ponto importante. Por que esse é um ponto importante? Por quê? Porque aqueles que querem vincular a figueira que seca com brotar da figueira na parábola, dizendo que essa figueira iria brotar novamente, estaria contradizendo a própria maldição lançada sobre a figueira. Nunca mais dê figos.
Ou seja, essa figueira nunca mais vai dar figo. Ao contrário do que aconteceu com a nação de Israel. Embora a nação de Israel tenha deixado de existir como nação independente e existindo espalhada por todas as nações do mundo, ela ainda, sobre Israel, existia a profecia, e existe uma profecia de restauração do remanescente fiel de Israel. Restauração da nação de Israel, como já vem acontecendo, para cumprimento de profecias relacionadas à nação de Israel, e também a restauração do remanescente fiel que vai aceitar o Messias no final dos tempos. Então, não há como fazer uma aplicação. Por quê? Porque para a figueira que foi amaldiçoada, nunca mais. Mas para Israel, sim, não existe esse nunca mais. Vamos ver a questão do fruto. O fruto. Mateus 24, 3, assim. Está se falando de uma figueira. Mateus 24, 3 está se falando de uma figueira normal, uma figueira frutífera, o que demonstra que ela vai brotar as folhas e logo a seguir dará também fruto. Em Mateus 24, versículo 33, Mateus 24, 33, está falando exatamente dessa figueira que ela vai brotar. 33, não, 32. Essa figueira é uma figueira normal, que ela aparentemente, que é um processo natural da figueira, aparentemente ela seca como se ela tivesse morrido. Mas quando vai aproximando o período dela frutificar, ela vai brotando novamente para dar os frutos. É exatamente isso que nessa parábola vai acontecer com essa figueira. Naturalmente ela vai dar frutos. Nós vamos ver agora, logo em seguida, aí, os irmãos vão acompanhar o seguinte. No ano 70, Israel é cortado e disperso entre as nações. A figueira seca e é temporariamente posta de lado por Deus em sua função salvadora. A consequência são quase 2000 anos de secura e esterilidade. Essa é parte de um sermão, de uma explicação teológica a respeito do assunto. E o comentarista ele vai dizer o seguinte, que a figueira seca, cumprindo, a profecia da figueira seca cumpre-se no ano 70, quando Israel é cortado e disperso entre as nações. Mas preste atenção na fala dele. A figueira seca e é temporariamente posta de lado. Ora, a figueira é temporariamente posta de lado. Se a figueira é temporariamente posta de lado, ela não pode ser a figueira que Jesus amaldiçoou, porque para aquela figueira Jesus disse, nunca mais dará figos. Não é temporariamente, você vai ficar seca aqui temporariamente, depois você vai brotar. Não, nunca mais dará figo. Então, nós precisamos pensar nessa questão. É temporariamente ou é nunca mais? Vamos rever o texto. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. E ele viu uma figueira à beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada e só folhas. Aí disse para a figueira, preste atenção, o que Jesus disse para a figueira? Nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Pois bem, qual seria então a lição que Jesus quis dar ao secar a figueira? Qual seria a lição? Vamos ver. O versículo 21 desse episódio vai dizer o seguinte: então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade.
Se tiverem fé, preste atenção nessa expressão, se tiverem fé, e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-te, jogue-se ao mar, e isso acontecerá. Então, qual que é a lição que Jesus quis dar para os seus discípulos, de acordo com a própria fala de Jesus, quando os discípulos passam no outro dia e percebem que a figueira estava totalmente seca? E eles ficam admirados com aquela situação. E Jesus então dá a lição. Qual é a lição? Eu digo vocês, se vocês tiverem fé, vocês também poderão fazer o mesmo. A grande lição de Jesus nessa passagem, nesse ato, era ensinar para os discípulos o poder da fé, o poder daquele que tem fé em Deus. Nada além disso. Toda tentativa de querer tirar, extrair alguma outra coisa a respeito que não seja a fé, como lição nessa passagem, vai ter problema. Então vamos seguir em frente. Por que Jesus mandou olhar para a figueira? Em Mateus 24, nós encontramos Jesus dizendo agora: aprendam a lição da figueira. Aí, em algumas versões, assim, olhe para a figueira. Jesus diz, olhe para a figueira. Então, por que Jesus mandou olhar para a figueira? Aqui nós temos uma lição tirada da revista Ultimato, que é um sermão do pastor José Ribamar. Eu tirei aqui parte do sermão, que é a explicação que ele traz. E essa compreensão dele é a compreensão de muitos. E o propósito aqui não é desmerecer ninguém. Todos nós estamos sujeitos a equivocar em alguma interpretação. Mas é tentar fazer aqui uma análise da interpretação e tirar as nossas conclusões. O que o pastor José ele fala a respeito por que Jesus mandou olhar para a figueira? Ele vai dizer o seguinte, abre aspas: a noiva precisa olhar firme para a figueira, entre parênteses, Israel, e não perder de vista os cumprimentos dos desfechos proféticos bíblicos que se desenrolam diante dos nossos olhos. Olhai para a figueira, a hora está avançada e o deserto é esse lugar. Aí ele faz a citação de outra passagem bíblica. E aí ele diz que é necessário olhar para Israel. Jesus está querendo dizer que nós precisamos olhar para Israel. Mas será que é isso que Jesus estava querendo dizer ao contar essa parábola? Jesus está mandando olhar para Israel ao contar essa parábola? Alguns vão até dizer que Israel é o relógio de Deus, baseado nessa passagem. Israel pode ser, sim, um sinal, uma espécie de um relógio, onde muitas profecias vão se convergir no final e que pode apontar para os momentos finais. Mas esse texto está dizendo que Israel é o relógio de Deus, ou seja, que a igreja, ou que todos precisamos olhar para Israel. É isso que Jesus está dizendo com essa parábola, querendo ensinar com essa parábola? Vamos ver. Para onde devemos olhar? Para onde devemos olhar? Para a figueira e as outras árvores. É exatamente assim. A figueira e as outras árvores. Como podemos ver aí, quem deveria brotar e dar frutos? Outra pergunta. O texto bíblico diz assim: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Então não é para olhar só para Israel, é olhar para a figueira e todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis que por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim, destaque aí, assim, também vós,
quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Então, vamos ver aqui. Jesus manda olhar para a figueira. Se ele manda olhar para a figueira, ele manda olhar só para a figueira, ele disse, olhai para a figueira e para todas as árvores. Lá no início, quando nós começamos esse assunto, eu citei parte de um sermão onde fala que as outras árvores são as outras nações que estão envolvidas no contexto profético. Bom, se o brotar para Israel é o cumprimento daquilo que aconteceu com Israel deixando de existir como nação, então Israel brota, ele volta à nação. Quando ele volta à nação, conquista sua independência novamente, é Israel brotando. Quando é que as outras nações brotarão? Em que momento elas deixaram de existir como nação? Porque aqui está mandando dizer para olhar para a figueira e todas as árvores. Quando já começam a brotar, ou seja, não é só a figueira que ia brotar, as árvores também iam brotar. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de leitura. E nós vamos compreender um pouco mais agora com esse último slide aqui. Qual é a lição da parábola da figueira? E aqui nós vamos aprender agora qual é a lição da parábola da figueira. Da parábola da figueira que seca, nós já sabemos. A lição que Jesus queria dar é sobre a fé. Mas sobre a parábola narrada em Mateus 24 ou Lucas 21. Qual é a lição que Jesus queria dar aqui? Preste atenção. E disse-lhes uma parábola, orai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar. Vós sabeis, por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também, então preste atenção nesse destaque, assim também, vós, quando vides acontecer essas coisas, que coisa? Os sinais que ele havia dito anteriormente. Ele falou diversos sinais que aconteceriam, que marcaria os fins dos tempos. Guerras, pestes, rumores de guerras, apostasia, falsos cristos. Todos esses sinais, o esfriamento do amor, a multiplicação da iniquidade, tudo isso eram sinais. E ele está dizendo assim, assim como vocês olham para essas árvores, a figueira e a todas as árvores, vocês conseguem discernir o tempo que se aproxima de dar o fruto, justamente pelos sinais que vocês vão vendo acontecer nas árvores, que é o broto das árvores, que antecede a chegada da primavera e logo em seguida o verão e o tempo do fruto. Bom, da mesma forma, assim também. Vocês vão olhar para onde? Para a figueira, para Israel? Não. Jesus mandou olhar para os sinais que estariam acontecendo no mundo todo. E aí sim, podemos dizer que o que acontece com Israel é importante. As profecias que estão acontecendo com Israel, com todas as demais profecias, é importante olharmos para elas. Mas a grande lição aqui é que, assim como as árvores, antes de dar fruto, dá sinal que o tempo está chegando, está próximo, também os sinais proféticos marcariam que o tempo estava próximo. Para aquele período, nós temos um sinal para o aproximar do ano 70, do cerco de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, e para os nossos dias, o aproximar do retorno de Cristo. Isso nós não vamos entrar em questão aqui, mas o que eu queria trazer é que é preciso saber, entender que as duas lições são distintas, não estão ligadas. As duas figueiras envolvidas nas lições não estão relacionadas com Israel, mas é apenas um exemplo para ensinar. Na primeira, a lição da fé, e na segunda, a lição dos sinais dos tempos. Espero ter esclarecido alguma coisa
Que Deus abençoe a todos.